Intersecção. Intersecção. Com essa palavra, eu começo essa reflexão, esse momento em torno da palavra, das leituras bíblicas feitas no nosso culto. Intersecção. Você sabe o que é uma intersecção? Isso depende muito do assunto, do contexto que está se falando, né? Mas, em geral, é um ponto comum entre dois objetos ou algo do tipo. No trânsito, por exemplo, uma intersecção, ela é quando duas ruas se cruzam. Uma esquina é uma intersecção. Aqui, né, nós temos a Avenida Pátria com a Roosevelt, uma intersecção ali no meio. Essa nossa região norte aqui, acho bem interessante a CIS Brasil e a Sertório, que num determinado momento elas têm uma intersecção. Outros assuntos também são clássicos nessa palavra. Objetos em si, quando se fala em matemática, dois objetos, aí tem um ponto comum lá no meio, é a intersecção. E nos assuntos isso acontece também. Não falamos nenhuma vez hoje, feliz Dia dos Namorados, né? Hoje é dia 12 de junho. Destacamos o dia do calendário civil, que é o domingo da Santíssima Trindade. Mas eu queria destacar dessas duas datas do ano civil, digamos, o Dia dos Namorados e da Santíssima Trindade, tem um ponto em comum que pelo menos refleti, que são relacionamentos. É um ponto comum entre essas duas datas. E, bom, o Dia dos Namorados é óbvio, um relacionamento romântico. Mas o que eu quero destacar, obviamente, nesse momento é relembrar que o nosso Deus, o Deus triuno, é um Deus de relacionamentos. É um Deus de relacionamentos. E isso é bastante sugestivo e bastante clássico na maneira como nós vemos até o mistério da Trindade presente na revelação, no jeito com que ele lida com a vida da gente também. Sabe que o Salmo 8, que a gente leu antes, é mais ou menos uma contemplação assim deste Deus tão grandioso. O Salmo 8, ele traz nas palavras dizendo assim: Deus, como é que pode? Que tu é tão grande, tão poderoso, e daí daqui a pouco tu te importa com um ser humano que é menos que uma poeira. Como pode isso? É um Deus grandioso que pensa e deseja um relacionamento. É bem próprio isso do nosso Deus. É algo bem presente. E é poético quando lá no início, quando descreve até a queda do ser humano, né, em pecado, diz assim que o Senhor Deus, ele vinha toda tardinha caminhar. Lembram desse texto? Que ele vinha caminhar para conversar com o ser humano, antes da queda em pecado. Um relacionamento, algo íntimo, algo próximo, quebrado com um pecado, de fato, mas resgatado em Jesus. É também muito interessante, se a gente pensa nesta questão dos relacionamentos, como todas as coisas estão muito relacionadas. Vocês já pensaram nisso? Até assim para, como é grandioso o nosso Criador, as coisas, elas são interdependentes, ao mesmo tempo em que elas têm uma vida própria, elas dependem uma da outra. A cadeia alimentar, essas coisas, sabem? Uma vai se encaixando na outra, dentro do processo do Criador. Mais uma ênfase de que Deus é um Deus de relacionamentos, onde as coisas se relacionam, onde Ele propõe isso. Quando Deus criou a namorada do Adão, lá está escrito a palavra: não é bom que o homem, que o ser humano viva só. E aí, em seguida, vem a criação para que aconteça um contato. E Deus dá esse dom, seja do relacionamento romântico, seja do dom da amizade para os singulares, a comunhão, a família. Repito, então, a ênfase é: Deus é um Deus de relacionamentos. Hoje tem muitos hinos, muitas frases que dizem assim: meu Deus é um Deus de milagres. E não está errado.
né? A obra de Deus mas diria com mais ênfase, Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de proximidade, é um Deus que vem ao nosso encontro, é um Deus que quer agir com a gente. E o mistério da Trindade, que a gente já citou algumas vezes nesse culto, lembra um pouco disso, né? Essa íntima comunhão entre o Pai, o Filho, o Espírito Santo, uma íntima comunhão de fato. Quando a gente vê lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, 27, quando assim fala da criação do ser humano, né, entre tantas as coisas, lá está no plural a expressão. Alguém lembra lá? Diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Um leitor mais assim, apurado, mas como assim façamos? É Deus, o Criador, o resto tudo é criatura, como no plural? É uma lembrança da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E aí a gente, quando olha para Jesus, e aí eu já antecipo aqui, né? Jesus é o ponto de contato intermediário para a relação com o ser humano. Mas quando a gente olha para Jesus, alguém pode olhar para ele apenas como um personagem histórico, que nasceu lá em Belém, que passou a existir na concepção, no ventre de Maria. Mas assim, a Bíblia é muito clara de que Jesus é o Alfa e o Ômega, o Verbo eterno, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Percebem, gente? Aumenta a perspectiva. Esses dias eu vi uma entrevista era um humorista falando com né, o homem mais rico do mundo, celebridade, enfim, e aí brincou sobre Jesus, né? E ele foi muito respeitoso com Jesus ao dar a resposta, apesar de que o humorista estava debochando, mas ele também usou mais ou menos a expressão assim, tipo, eu concordo com o que Jesus disse, né? Que legal que ele concorda, né? Mas parece assim uma visão de, é legal, naquilo que Jesus disse eu concordo, assim como eu concordo com Einstein ou com outro grande personagem. Jesus é muito mais que isso, né? Ele é o Messias, ele é o Criador, e nós somos, quando eu digo assim que ele é o Criador, pode parecer um lapso do pastor, não, mas Deus Pai é o Criador. Mas lembram que diz que ele é o Verbo Criador. Ele estava, por meio dele, diz a Escritura, todas as coisas foram criadas. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, essa presença do Deus triuno, único, mas eterno, também está sempre implícito nesse relacionamento contínuo da ação de Deus. E nessa situação em que Jesus se apresenta como a vida, como ele se apresenta como o Messias, é difícil do pessoal entender e de nós. E aí é uma questão de fé que ultrapassa a razão. Quando Jesus chegou apresentando-se como Messias, logo ele falou da vida e o dom da vida eterna. Veja, eu até coloquei um texto a seguir, dei uma olhada ali no versículo 51, por favor, Lucas, pode colocar para nós ali, diz assim, em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Olha, então ele está falando já da essência dele, ele está falando da vida eterna, de algo que vai além. Mas as pessoas olhavam para Jesus dizendo, mas seu guri, aquele lá, o filho do carpinteiro, aquela vez que eu fui lá pedir um armário para mim, ele estava lá correndo, né? Isso não é Jesus, aquele que cresce. Então olhavam nesse desdém, assim como hoje se olha para a Bíblia com desdém. Isso aqui, esse livro aqui, né? Não percebem aquilo que Deus apresenta de maneira diferente. E é justamente esse diálogo, essa conversa que acontece a seguir, né? Os judeus não aceitam isso, e Jesus passa então a falar de Abraão. E aí acontece de maneira muito curiosa, eu acho muito interessante esse texto que o pastor Reinaldo leu antes, né? E aí eles dizem, olha, o pai de vocês, o Abraão, se alegrou quando eu vinha. Gente, percebam tudo que está implícito aí. Só abrindo um parênteses, está implícito que Abraão vive. Mas Abraão foi sepultado, sim, ele vive.
Está o contexto da vida eterna. Ele não está dormindo, sabe, ele está lá, ele viu, a promessa está se cumprindo agora. Que promessa é essa? Foi dito para o Abraão, em ti serão benditos todos os povos da terra. Pai, agora está acontecendo. É como uma peça do céu, onde diz, bom, agora chegou o tempo. E o Abraão disse, yes, chegou o tempo. Ele se alegra. E aí o que o pessoal fala lá? Mas tu não tem nem 50 anos e quer falar de Abraão? Sim, Abraão tinha morrido há muito tempo, né? O que está implícito aqui? Ele é eterno. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Chega a ser irônico o diálogo de Jesus com as pessoas, né? Assim, olha, Abraão, né, o pai de vocês, no momento em que ele fala do pai do Senhor. Eles diziam, Abraão morreu, os profetas morreram, como é que tu fala que não morrerá eternamente? Ele está anunciando a vida eterna, que Abraão já tinha e que estava sendo apresentada também para todos nós. Essa questão de Jesus traz ali uma frase impactante. Não sei se vocês perceberam no texto, também relembro aqui, chama atenção, quando eles criticaram Jesus, tu não tem nem 50 anos e quer falar de Abraão, e aí ele diz o quê? Antes de Abraão, eu sou. Essa expressão, pessoal, se liguem aqui, ó. Essa expressão, ela é uma expressão comovente, biblicamente. Porque lá, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, Moisés perguntou, tá, mas quem é, o que eu vou dizer, como é que é teu nome? E ele diz, eu sou quem sou. Quando ele diz eu sou, não é alguém que um dia será, ou alguém que um dia foi. É eterno. Então isso dá um tremor no pessoal. Eu sou. E ao mesmo tempo diz, é blasfêmia, ele está se fazendo de Deus e pegam em pedras. O que está se concretizando ali é alguém que é. Alguém que é. Jesus diz, aliás, a palavra bíblica, que é a palavra do Espírito Santo, do Deus triuno, através de Paulo diz, se não tiver amor, nada seremos, nada serei. E Jesus diz, eu sou. Deus é amor. Um Deus de relacionamento. Porque o amor não é um dom platônico, algo distante, é algo que acontece nas relações. E se aqui é os judeus que estão assim, tá, mas quem que tu pensa que é? Em João 14 é os próprios discípulos que estão meio lá perdidos, assim, né? Só para lembrar para vocês, em João 14, né, Jesus fala assim, eu estou indo para o Pai, estou indo para o céu. Aí o Tomé, lembra que o Tomé era bem racionalista, né? Bem assim, raciocínio das exatas. Tá, mas para aí, eu não sei o caminho, e o Google Maps não foi ainda inventado, qual que é o caminho? Qual é o caminho para o céu? Né? E aí Jesus disse, Tomé, eu sou o caminho, lembram desse versículo, vocês lembram, né? João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí, como Jesus estava falando do Pai, esse mistério da Trindade, o Felipe, o outro lá, né, chegou. Jesus, seguinte, mostra-nos o Pai e beleza. Se tu nos mostrar o Pai, aí a coisa vai ficar clara. Aí Jesus tem uma decepção ali, né? Sabe quando um professor já explicou 500 vezes e o aluno pergunta de novo? Se vocês lerem João 14 é assim, né? Aí Jesus disse, Felipe, a gente já está há tanto tempo vivendo junto e tu não entendeu ainda que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E tudo que eu digo é palavra do Pai e a palavra do Pai está em mim. Quer dizer, como Felipe ia entender o mistério da Trindade? Mas ali estava Jesus dizendo, atentem para quem eu sou, observem quem eu sou. E esse Deus se apresenta hoje para vocês, um Deus de relacionamento. E diz, confia em mim, anda comigo. Seja meu amigo, porque eu estou aqui contigo. E de vez em quando ele tem que dizer assim, pô fulano, mas tanto eu já fiz por ti, o que tu está reclamando agora? Tu está com medo agora? Mas tanto tempo eu já estou contigo e tu não entendeu ainda? E ele nos convida a confiar, a andar, a crer cada vez mais. É muito interessante esse aspecto em que temos provas de amor do nosso Deus. Né? A gente fala aí nesses dias de
como esse Dia dos Namorados, se fala em provas de amor, em presentes, a gente lembra que esse aspecto prático da vida de adoração e do amor que Deus nos revelou em Jesus é intenso. E aí se estabelece uma outra intersecção. Lembra que eu comecei falando de intersecção? Porque é bonito demais como a Bíblia mostra que o ser humano quer adorar ao Deus Criador, quer fazer um gesto de adoração ao Deus Criador, e Jesus diz: tu quer amar a Deus? Então ama o próximo. Toda vez que fizestes a um desses meus pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Percebem? Aqui a coisa tem uma intersecção. O dom da fé que me liga ao Deus o Pai só se torna efetivo e ativo no amor. E assim, a gente encontra Deus também na face do próximo necessitado. E o próximo também encontra o consolo de Deus na minha palavra, no meu gesto. E esse é o desafio para a gente. O desafio da intersecção. Se eu falei lá um ponto de contato entre duas retas, talvez, lembrem que o grande símbolo da fé cristã é uma intersecção. Uma reta vertical, que nos lembra o apontar para Deus. Uma reta horizontal, que lembra esse amor pelo próximo. E um ponto central, o dom da fé, que é sempre ativa no amor. O meu desejo é que, se citou Abraão hoje, né? Os judeus citaram Abraão, Jesus citou Abraão, e quando Deus olha para Abraão, ele diz: Abraão, sê tu uma bênção. Vai, Abraão, e sê tu uma bênção. Essa é a palavra do Deus que quer relacionar-se, quer fazer da gente um ponto de contato com o mundo, e nos diz: sejam sal, vocês são luz. Entrem em contato, tenham uma intersecção, levem a minha palavra, sê tu uma bênção. Esse é o meu desejo para cada um de vocês, e a palavra de consolo de um Deus que se aproxima da gente, de um Deus que cuida de nós, de um Deus que é Emmanuel, Deus conosco, de um Deus que é um Deus de relacionamentos. E todos os outros relacionamentos, de pai, filho, de mãe, de filha, de marido, mulher, de namorado e namorada, todos esses são influenciados pelo amor maior, que é o amor de Deus, o Pai. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos aqueça, que Ele nos direcione. Que assim seja. Amém. Amém.